Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Observador do Tempo. Meu nome é Marcos Boldrini, o responsável pelo canal. E o que eu vou fazer aqui hoje nesse vídeo é mostrar para vocês os microclimas aqui de Porto Alegre. Quer dizer, como a atmosfera se comporta em pequenos locais. Aqui o comportamento é principalmente a temperatura, que é o principal fator do microclima, certo? O microclima nada mais é do que o comportamento da atmosfera em pequenas áreas. Principalmente quando tem variações, por exemplo, na superfície dessa região, ou comparar, por exemplo, regiões urbanizadas com edifícios, com regiões abertas de campo aberto, ou, por exemplo, praças com casas à volta. Então, o microclima ele se caracteriza por esse comportamento muito local, muito micro, né? Se a gente for comparar com o espaço de toda uma região extensa, como um continente ou um país inteiro, a gente pode observar que a atmosfera ela possui um comportamento muito peculiar àquela pequena área, né? Por exemplo, as regiões que tiverem grandes edifícios e edifícios muito próximos um do outro, vão ter um comportamento de temperatura diferente de áreas de campo aberto, por exemplo, ou de áreas com residências ou edifícios mais baixos também. Então a gente pode observar, por exemplo, diferença de temperatura em diferentes bairros, entre praças e as áreas à volta com residências, ou entre parques e praças e áreas à volta com edifícios ou casas, né? Também a variação de relevo dá muita diferença, então áreas de topo com áreas de baixada, por exemplo, ou áreas planas. O ideal para o microclima ser percebido é exatamente na condição de agora. Aqui, por exemplo, onde eu estou, que é o bairro Chácara das Pedras, a estação que eu tomo como referência, que é a minha estação particular, ela está marcando 11 graus e 8 décimos. Os momentos ideais para captar microclima são em noites de céu limpo, né, sem vento, tempo seco, sem baixa umidade e principalmente sem nuvens, né, como eu falei, céu limpo. De preferência noites longas também, como por exemplo as noites agora de outono, estamos aqui na final de abril, dia 28 de abril. E o que ajuda também a acentuar o microclima é a massa de ar frio, porque o ar frio, como ele permite a perda mais rápida de calor à noite, isso faz com que acentue as diferenças de temperatura ao longo da madrugada e de manhã cedo, que é, por exemplo, o horário de agora, que é umas 6h20, 6h30 da manhã. Então o microclima se acentua nessas condições. Então eu vou andar pela cidade e eu vou mostrando os lugares, falando com vocês a temperatura. Eu estou aqui com um termômetro da Incoterm, esse termômetro aqui digital, certo? Essa aqui é a temperatura dentro da minha garagem, tá 18 graus, né? A garagem está aberta e à medida que eu for passando eu vou mostrando para vocês os lugares e vou falando também qual é a temperatura de cada local e falando o porquê disto, tá bom? Então nos vemos aí no passeio. Tô subindo aqui a Teixeira Mendes agora, junto com a Protásio Alves. O termômetro do carro aqui marca 12,2. E agora a gente vai entrar numa área de topo. Aqui a altitude é mais ou menos uns 80 metros de altura, quase 90 metros, certo? 12,2 agora. Vamos seguindo em frente, vamos em direção ao centro da cidade. Agora aqui a gente está chegando na interseção da Protásio Alves com a Carlos Gomes, naquele emaranhado de concreto ali. Aqui a altitude é 104 metros, cheio de prédio. Estamos com 12,9. A temperatura subiu meio grau, quase subiu 7 décimos. Da Protásio para cá. Agora desci da Protásio Alves. Eu não sei se dá para ver como é que tá a lua, porque a lua tá cheíssima ainda essa hora. A lua agora está descendo ali para o lado oeste. Bom, continua aqui 12,9. Vamos em frente. Reparem que tem pouco movimento ainda. Então 11,8 na Chácara das Pedras, estava 12,2 na parte baixa da Teixeira Mendes, né? E se manteve assim até lá a subida da Protásio Alves. O trânsito aqui está fluindo bem, a cidade ainda vazia, começando agora a acordar. A temperatura subiu um pouquinho, 13,1. 12,9 de novo. Estamos passando na frente da igreja São Sebastião aqui no bairro Petrópolis.
Faltou apenas explicar só que o sensor do carro do termômetro está sobre o carro, então com o sensor em cima, preso na antena, né? E esse termômetro aqui, esse modelo é comum, ele varia, às vezes dá um salto de 2 décimos. Então aqui, ó, baixou de novo 12.9, 13.1, tá nessa variação aí. Então 13 graus aqui na Protásio Alves. Em grande parte dela a temperatura está igual, não mudou nada. Bom, agora estamos chegando mais perto do centro, aqui é o Hospital de Clínicas. A gente acabou de passar aqui o viaduto do Tiradentes, agora 13,5, quer dizer, subiu 6 décimos lá de trás para cá. Sendo que aqui é mais baixo também, né? Então a tendência é o ar frio descer e escoar para áreas baixas. Mas como aqui tem mais edifícios e é mais urbanizado, a temperatura está um pouquinho mais alta. E agora vamos chegar aqui na Redenção. Vamos ver como é que vai se comportar a temperatura na Redenção aqui. Ó, baixou 13.3. Variação do sensor, né? Estamos parando aqui 1 minuto. No cruzamento com a Fernandes Vieira, isso mesmo. Ó, a temperatura agora baixou para 12,8, baixou 7 décimos de lá para cá. Sendo que eu tô, ó, 12,5, sendo que eu tava no asfalto, hein? Eu tô no asfalto ainda, quer dizer, eu não tô no meio do parque. Lá no parque, imagino que esteja algo como 2 até 3 graus mais baixo que aqui. Ou mais baixo do que antes, né? Uma área mais aberta de área verde. As construções retêm calor durante o dia e liberam durante a noite aos poucos. A perda de calor é mais lenta em áreas urbanas, enquanto que em áreas verdes a perda é bem mais rápida. Se o parque fosse aberto, possivelmente também estaria mais frio do que está agora. Ó, ficou em 12,5 aqui na Oswaldo Aranha. Então está 1 grau mais baixo, 1.1 mais baixo do que lá no Clínicas, que chegou a 13,5 ou 13,6. E agora vamos entrar no centro da cidade. Túnel da Conceição. Na entrada do túnel estava 12,4. Certamente vai subir, né? Aqui é mais curiosidade mesmo, porque túnel é um lugar fechado, né? Opa! 13,2, deve estar um pouco mais alto que isso, inclusive. O sensor dele não é tão rápido, tem que esperar uns minutinhos ainda. Chegamos aqui na Mauá, entre o Guaíba e o centro da cidade. Ah, estou com o lugar errado também. Opa. Engraçado, a temperatura aqui está em 12,5, ela caiu até. Eu estou com o mesmo valor que eu estava lá na Redenção, por enquanto. Vocês podem ver, talvez em cima, no canto direito da tela, umas nuvens bem baixas, que é efeito do Guaíba. O Guaíba, a água é um termorregulador, quer dizer, a água funciona como um amenizador de extremos. Mas aqui eu continuo marcando 12,5. Variou pouco até agora. 12,7, subiu um pouquinho mais. E vamos andando. Passando aqui pelo mercado público, agora 12,2. Engraçado, a temperatura eu achei que fosse estar mais alta aqui, né? Mas não, tá um valor bem baixo. Vamos agora retornar pela Júlio de Castilhos. Aqui é a estação do mercado público. E vamos andando ainda. O sensor está no teto do carro, preso à antena. E agora vamos em direção à Avenida Ipiranga. E se mantém os 12,2 aqui junto do centro.
Aqui onde eu tô, na Loureiro da Silva, lá atrás está o centro administrativo. Tô oscilando entre 12.3 e 12.5. Eu vou confessar que eu esperava uma variação maior de temperatura hoje, né? Aqui no centro. Mudaram as mãos das ruas, me perdi aqui. Mas a temperatura ela tá mais ou menos homogênea no centro e nas avenidas centrais aqui que dão acesso ao centro da cidade, tá? Entre 12,2 e 13,5. Não passou disso daí até o momento. Então a temperatura até bem homogênea em relação ao que poderia estar agora de manhã. 12,2 de novo. Vou fazer uma mudança no sensor, eu vou colocar o sensor do alto do carro, que ele está tocando a lataria, e botar aqui na janela de trás, prender ali. Vamos lá. Bom, agora a gente está chegando aqui no famoso Guaíbão. Guaíba que o pessoal chama de rio, mas é lago. Lago porque o Guaíba é um depositário de água. O rio Jacuí, o Gravataí, né, o Rio dos Sinos, eles desagam no Guaíba e o Guaíba mantém as águas circulando. Reparem lá atrás no vídeo que tem muitas nuvens ao sul, né? Isso aqui é efeito da umidade do Guaíba, mas principalmente lá atrás da Lagoa dos Patos, né? E essa nuvem ela se formou em função do frio, né, interagindo com a água ainda aquecida dessa época, final de abril, a gente teve muitos dias de sol, 2 dias nublados, né, choveu em apenas um deles, quer dizer, a água ainda está quente. E agora aqui está marcando 12,1. Mas o Guaíba é termorregulador, a água diminui os extremos. Mas, sim, é verdade, só que aqui é uma área aberta, bastante verde, né? Tava 12,3 lá atrás, 12,5. Agora aqui 12,1, baixou um pouquinho mais. E aqui à direita a gente tem o Anfiteatro Pôr do Sol, lá atrás o Parque Harmonia. E agora nós vamos pegar a Ipiranga em direção a leste e vamos até o fim da Avenida Ipiranga, certo? Vamos lá. Continua 12 graus e 1 décimo. Entrando na Ipiranga. O relógio aqui de rua marcando, hora 7, 8 da manhã, tá marcando 12 graus também. Aqui 11,9, baixou um pouco mais. Primeira marca de 11 graus. Lá em casa 11,8. Possivelmente já tive a mínima do dia, ou vou ter ainda, né? Apesar de ter sol aqui, esse sol não vai interferir na medição não, porque a gente tá com sol muito baixo ainda. Esse sol praticamente não aquece nada, muito pouco. E como vai ter vento, né? Então o vento tira a diferença que o sol pode causar no sensor. Continua aqui marcando 11,9. Aqui à direita eu estou com o Parque Marinha do Brasil, área verde. E à esquerda o Arroio Dilúvio. Agora sim, aqui andando na Ipiranga agora. Bom, subiu um pouquinho, 12,4. Passando aqui pelo bairro Menino Deus. Parte mais ao norte do Menino Deus aqui na Ipiranga. Subiu 5 décimos, lá da beira do Guaíba, lá onde está o Parque Harmonia e o Marinha, para o Menino Deus. Fator da urbanização e o afastamento do parque. Bom, felizmente essa noite o céu ficou limpo a noite inteira, então deu para pegar direitinho, deu para esperar pelo menos, né, essas nuances dos microclimas da cidade, porque estou vendo aqui nuvens. Porto Alegre é uma região que tem muita umidade, tem muita água, 12,6, 12 ponto, bom, acho que agora o termômetro deu uma saltada aqui louca, chegou a 12,9. Tá pegando um pouco de sol no sensor, o carro parou um tempo, mas como eu estava dizendo, Porto Alegre tem muita água, tem o Guaíba próximo, aqui ao oeste, uma parte do sul também tem o Guaíba, mais ao sul a Lagoa dos Patos, estamos a 90 km do oceano em linha reta. Quer dizer, são fatores que ajudam na formação de nuvens, né? Mesmo estando com ar seco aqui na cidade, mas essa noite a gente amanheceu com céu limpo. As nuvens estão vindo só agora, estão vindo aí de sul, sudeste. Seguimos aqui na Ipiranga, estamos já aqui próximos do campus da saúde da URGS, que está à esquerda, indo para leste.
E vamos chegar aqui no cruzamento da Silva Só com a Ipiranga. Agora tá 13.1. Bom, gente, pequena mudança de planos. Eu resolvi me meter aqui no bairro Partenon e quero pegar ali a Bento Gonçalves, né? Aqui dentro do bairro tá marcando 13 graus redondos. O relógio lá de rua que havia na Ipiranga também marcava 13 graus. Vamos subir aqui o Morro Santo Antônio para ver se há alguma diferença em relação a áreas mais baixas aqui da parte urbana, né? E inesperadamente o tempo fechou aqui, tá nublado. Aquelas nuvens que eu mostrei antes na Ipiranga lá de sudeste entrando, umidade principalmente ali que vem da Lagoa dos Patos, fechou o tempo aqui. Ó, chegou a baixar para 12.8 por um momento. A temperatura é a mesma da Ipiranga lá, não mudou nada. Mesmo tendo trânsito, tendo até mais concreto, só que a Ipiranga ela é aberta, né? Tem esse fator também. Aqui eu tô no meio das casas. Ó, 12,6, baixou mais a temperatura. Agora sim tá caindo um pouquinho mais. E a nebulosidade que se formou aqui é de estratos bem baixo, dá pra ver inclusive o aspecto de um pouco de vapor da nuvem, né? E uma camada bem fina de nebulosidade. Estamos aqui na Luiz de Camões com a Bento. Vamos subir agora o Morro Santo Antônio. Passando aqui pela igreja de Santo Antônio do Partenon, marcando aqui 12,7. E agora a gente vai descer aqui o morro. A altitude aqui é mais ou menos 100 metros de altura, ou quase 100 metros de altitude, né? Não chega a 100 metros. Descendo aqui 12,5. Aqui tem uma praça à esquerda. Estamos aqui a umas 3 quadras da Bento Gonçalves. Tem verde, aqui tem casa. 12.2. O que acontece é que possivelmente, que além de ter mais residência e ser uma urbanização menos densa, o relevo aqui ajuda a escorrer esse ar frio dessa região para a área baixa do bairro aqui. Opa, tava 13 lá em cima da igreja, aqui embaixo tá 12.2. Descendo um pouco mais, agora estamos virados para leste. E vamos voltar para Bento Gonçalves ali. 12,5. Tem quase 1 grau de diferença entre o topo aqui do morro e a área mais baixa aqui do bairro. Ainda não chegamos na Bento, que é mais embaixo ainda. Só que a Bento aqui já é mais prédio, tem o asfalto, né? Mais asfaltado também. O revestimento da rua também faz diferença, porque asfalto retém mais calor do que aquelas pedras de paralelepípedo, que é comum em áreas residenciais aqui da cidade. Agora aqui 12,7 graus, junto a Bento Gonçalves. Andando aqui na Bento Gonçalves, agora está 13 graus. Subiu quase 1 grau em relação ao bairro lá atrás. Tu vê a diferença do bairro residencial, que inclusive está no pé do morro, quer dizer, o frio do morro desce para o bairro ali, mas o fato do bairro estar mais distante da parte aqui comercial de avenida e um pouco mais de edifícios, né? Ó, 13,2 agora, 13.1. Estamos chegando aqui no cruzamento da Bento com a terceira perimetral, onde está aqui a igreja São Jorge. 13.1 aqui. E agora vamos em direção a PUC. Ó, 13.3. Pedestre. O movimento também ajuda no aquecimento. Tem muito motor ligado, caminhão, ônibus, né? Ainda que aqui não tem muito trânsito essa hora. E o relógio aqui na frente, aqui na curva da Bento Gonçalves, está marcando 13 graus. Está coerente com a temperatura ambiente. Tá certinho. Bom, passando aqui a PUC agora, ali atrás agora a gente tinha uma curva mais fechada, né? Uma área mais urbana ali. Chegou a 13.8, agora 13.8 ainda. Eu confesso que eu não sei de que forma essas nuvens podem estar interferindo aqui na medição, porque
Bom, a nuvem está tapando um pouco o sol, mas agora é a hora mais fria do dia. E as nuvens, quando elas fecham o tempo, elas prendem a radiação que está sendo perdida ainda. Ó, 13,6. Então até é possível que tenha subido um pouco a temperatura por causa das nuvens. Ainda há uma perda de radiação essa hora, 7h30 da manhã. É bem a hora da mínima do dia. Um pouco antes das 8. No inverno, no auge do inverno, ali junho, julho, a mínima se dá às 8 horas da manhã. Agora estamos no final de abril, mas é um sol que seria equivalente aí a meados de agosto, julho, agosto, né? E vamos andando. Aqui oscilando entre 13,6 e 13,8. A PUC pode ser um fator, porque ela é toda urbana, né? E tem muito, enfim, é concreto, asfalto concreto. Tem muitos prédios ali, é um pouco aberto, mas de qualquer forma é tudo urbanizado, né? Bom, passei aqui pelo Carrefour da Bento. À direita o bairro já é bem mais residencial, já tem menos, é um pouco mais aberto aqui, até inclusive tem uma área verde aqui. Chegou a 13,1, pouco depois do Carrefour. Então quer dizer, caiu 7 décimos lá do lado da PUC até o Carrefour. Um fator pode ser o movimento do trânsito. Aqui está um pouco menos trancado o trânsito. Lá atrás não estava também, mas tinha mais carro, mais ônibus, né? E à medida que eu vou indo para leste, à frente lá já é possível ver os morros do bairro Agronomia. Aqui está marcando 13,3. Como o carro estava parado, ele fica emanando calor quando está parado, tem carros próximos, talvez seja marcando um pouco mais, né? Mas de qualquer forma 13 graus aqui. Bom, aqui do lado da Ipiranga marcando 13,4. Bom, agora já tem um pouco mais de sol, um pouco mais de luz. Como eu falei, as nuvens devem estar interferindo nessa medição aqui. Possivelmente a mínima subiu um pouco agora, por causa das nuvens, inclusive. Como eu falei, elas ainda há uma perda de calor, elas estão prendendo essa perda. Então é interessante, durante a noite, quando o tempo está limpo, vamos supor, está 10 graus da noite, e o tempo fecha, fica nublado, a temperatura sobe entre 1 e 2 graus. Quer dizer, há de fato um aquecimento quando estamos ou sem sol ou no amanhecer, o tempo fecha. Então acredito até que subiu um pouco a temperatura. Está 13,4 aqui, devia estar 12 mais cedo, né? Até menos. Agora já é um pouco mais de 7,5. Olha, saí da Ipiranga, a Ipiranga estava 13 graus, 13,8, 13,5. Claro, com muito assim, andando devagar, né? Com muito carro em volta. Saí para 2 quadras para dentro daquele bairro novo que tem no fim da Ipiranga. E aqui tá 12,9, andei 2 quadras para dentro, porque aqui do lado é tudo mato, tá mais frio aqui. Então baixou quase 1 grau em 2 quadras de distância da Ipiranga. Aqui 1 quadra só, agora tá até mais próximo da Ipiranga. Vou vir aqui para Cristiano Fischer, subir até a Protásio Alves novamente e entrar no bairro Chácara das Pedras depois, que está depois da Protásio Alves. Aqui o campus da PUC. À esquerda, aqui adiante, nós temos a entrada do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o que recolhe aqui os dados que é tidos como oficiais da cidade de Porto Alegre, né? 13,3 aqui na Cristiano Fischer, lá atrás estava 12,9, subiu 4 décimos. Entrei numa área que tem construções à volta, mais trânsito, asfalto, né? 13,5 agora. A entrada do INMET aqui para a esquerda, bem aqui onde eu tô. O INMET aqui na entrada da Pedro Helena com a Cristiano Fischer. Bom, passei lá pela Cristiano Fischer, subi aqui para atravessar a Protásio Alves. Lá em cima da Cristiano Fischer estava 13,3, lá embaixo estava 13, não nada de diferença. E agora estou aqui na frente do colégio Farroupilha, está 13,0. Baixou um pouquinho mais, porque área residencial, mais verde, menos trânsito.
E agora vamos ver lá embaixo, próximo do Iguatemi, mas dentro do bairro. Não vamos até o shopping não. Nessa praça aqui, que é um entroncamento aqui da Carlos Huber com a João Valic, dentro do bairro, ó, continua marcando 13 aqui embaixo. Bom, chegamos aqui ao final do passeio. Bom, o que eu notei aí? Em primeiro lugar, teve um fator que atrapalhou um pouco a medição aí, que foram as nuvens que apareceram. As nuvens em dias frios, quando não há sol, claro, é de noite ou é de manhã cedo, no que elas aparecem, elas fazem a temperatura dar um salto de 1 grau até 2 graus de temperatura. Porque como a superfície terrestre está perdendo calor, né, e esse calor se perde para o alto da atmosfera, no que as nuvens chegam, ela se perde esse canal de perda de radiação, né, e essa radiação fica presa na baixa atmosfera, quer dizer, não há mais perda de calor. Outro fator agora, claro, a partir das 7h30, por aí, começa a ter muita luz, essa radiação, essa luz direta no sensor aqui atrás começa a interferir também na medição, tem essas questões também. E eu vi ali a variação máxima que eu observei foi de 2 graus, o que eu achei pouco, na verdade. Esperava bem mais daqui, por exemplo, para o centro, né? 13 graus ali na Protásio Alves, 13,5, 13,8 até chegou, 13,7 por ali. Na parte mais próxima do centro, na Protásio Alves, então ali no cruzamento com a Silva Só, próximo do Hospital de Clínicas, baixando na Redenção ali, baixando quase 1 grau. Né? E em torno ali de 12,5 antes do sol aparecer ali no centro, né? Que esperava que tivesse até mais quente no centro. E os 11,9 foi o mínimo de todo o passeio, isso foi isso mesmo. Foi ali na orla do Guaíba, mas ali porque tem ali o Parque Harmonia e o Parque da Redenção, o Parque Marinha do Brasil. Na Ipiranga, Bento Gonçalves, 12, 13 graus, principalmente mais dentro da cidade, né? E deu para notar também dentro dos bairros que há uma diferença de mais ou menos 1 grau em relação às pistas centrais que ligam esses bairros. E enfim, quando eu estava ali na Bento Gonçalves, já mais para o fim, acredito ali que o sol já estava, a radiação, a luz do sol, mesmo que não direta, já estava interferindo na medição da temperatura aqui. Então aqui 11,9 até 13,8, 13,8 nos pontos mais quentes do passeio, áreas mais urbanas também, onde tinha mais movimento também de mais trânsito. E a próxima vez eu vou fazer um passeio aí, quem sabe depois ali no início da noite, quando nós temos uma queda rápida de temperatura e há uma acentuação bastante grande dos microclimas, porque as regiões abertas e mais verdes têm uma perda muito mais acelerada do que áreas urbanas. Essa foi a experiência e agradeço aí quem teve a paciência de nos acompanhar até o final, certo? Um abraço e inscreva-se no canal. Até a próxima.